Rapaziada, parece que começou um leilão pelo Canóbio, hein? O cara jogou só 45 minutos na estreia dele na Copa do Mundo e metade da Europa já tá de olho. Tem clube dos Estados Unidos. Então fica aí até o final para você entender isso tudo. É um cara que ainda vai jogar contra Cabo Verde, ainda vai pegar mamata aí. Pode chegar longe, isso faz o preço subir e pode ser a grande negociação do Fluminense dessa janela. Outro jogador que pode ser negociado também é um volante, que o Fluminense definiu o preço de mercado, o Bernal. Penal tem o interesse ali dos espanhóis, o Fluminense resolveu, ó, a partir desse valor eu converso. Então segura aí para você entender isso tudo. Ainda tem mais uma notícia, né, cara, que chegou a gente hoje de uma negociação que foi feita em janeiro pelo Fluminense. O Fluminense fez uma proposta para um jogador chamado Bryan Gil, estava jogando na Rússia e teve essa proposta recusada. Só que agora nessa janela, esse jogador vem sendo vinculado mais uma vez ao Fluminense e outros times da Europa. Um jogador que eu nunca tinha ouvido falar, mas o Fluminense não só sondou, como fez proposta e foi recusado. Vamos trazer mais informações sobre isso aí também. É, cara, que lance bizarro, né? Esse jogador que eu nunca ouvi falar. Então, assim, o Fluminense fez a negociação. Essas informações são da Rússia, rapaziada. Não saiu nada aqui na imprensa brasileira, mas o diretor de futebol desse clube do Báltica. Agora parece que esse jogador esse Brian tem a intenção de compra da Atalanta, né, Rodrigão? E aí ele falou: não, olha, quando o Fluminense veio, a gente já estranhou que é o Fluminense. Parece que o Fluminense, no final do ano, no início do ano ali, tentou esse jogador ali, perguntou preço e os caras falaram 8 milhões de euros. Realmente, aí o Fluminense tem que pular fora, porque eu nunca ouvi falar desse cara, Rodrigo. Isso aí. Saiu na mídia da Rússia, e quando sai um monte de nome assim, a gente meio que desconfia, né? Mas tem um site também que a gente sempre busca informação, que é o Transfer Feed, e que quando sai lá é porque foi algum jornalista de pelo menos algum respeito e conceito que falou. Então foi alguém de importância na mídia russa que noticiou isso. Na época, o Fluminense ofereceu 5 milhões de euros para o Balticans, só que eles não quiseram vender porque a janela da Rússia já estava fechada. Eles não teriam como trazer uma reposição. Então o Fluminense teve a proposta recusada para esse jogador, que é um ponta, que na época estava com 1 gol e 3 assistências. Então um jogador caro na Rússia e que não tinha números que chamam a atenção, né, cara? Uma proposta que, cara, ainda bem que não chegou. Se chega um cara desse no Fluminense, a torcida, ainda mais 8 Ah, milhões. então, aí depois reclamam. Então a gente tem que ficar de olho no scout, porque essa informação, para mim, ela é muito bizarra. Porque, primeiro, que não foi noticiado aqui. A gente, claro, sabe que para você mandar um e-mail pro Báltica, não precisa passar pela imprensa. O Fluminense manda lá pro Báltica e pronto. Mas, cara, que jogador, né? E agora a gente vendo isso aí, a imprensa russa revelando essa negociação frustrada aí. Eu fico pensando, cara, se gasta mais 5 milhões num cara ali que não resolveria a situação, que estaria ali, enfim, atrapalhando mais do que ajudando, um cara que já está sendo vaiado, porque é um valor bem grande, né? 5 milhões num ponto ali, um cara que chegaria para resolver, que eu não sei se resolveria. Mas assim, vamos ficar de olho, porque agora tem outros clubes na parada, o Fluminense pode voltar a querer, né? Não sei. Ainda acho que o plano A, rapaziada, é o Cebolinha. Só que o rival, ó, quer um din-din, isso é assunto para outro vídeo. Mas assim, o foco número 1 para a ponta é o Cebolinha, mas esse cara pode aparecer também. É isso aí. Galera, já vai deixando o like aí. Se você não deixou o like ainda, contribui aqui com o canal, pô. Precisamos da ajuda de vocês. Se inscreve também. Se inscreve, que a gente tá sempre atualizando de Fluminense aqui. E, ó, clica no botão hypar que a gente vai vir com mais 2 notícias ainda nesse vídeo, hein? Precisamos falar do Bernal, né, cara? Agora o Fluminense colocou um valor nele. Tinha muita especulação sobre por quanto o Bernal seria vendido, se realmente for vendido nessa janela. E, ó, voltou o interesse do Betis, né? Tava todo mundo esperando, porque o Betis já tinha feito contato na janela em janeiro, e agora ele falou: será que o Betis volta para buscar o Bernal? E voltou com interesse no Bernal, né? É, cara, o Bernal é um jogador que já teve esse interesse do Betis, mas sempre ficava naquele, os caras consultavam, os caras querem saber qual é. E parece que dessa vez vai vingar. Os caras querem fazer uma proposta, mas para saber qual é o valor, eles têm que perguntar. E o Fluminense definiu, Rodrigão, 15 milhões. 15 milhões de euros para conversar com os caras. Eu acho que o Fluminense está precificando bem, porque hoje qualquer jogador, você vai na Série B, o zagueiro da Série B que o Fluminense queria, que acabou caindo no DOP, 4 milhões de euros, 5 milhões de euros do Gêmeos, 5 milhões de dólares. Então, por que o Bernal, que é uma joia do futebol uruguaio, não pode custar 15? Claro, o Fluminense não vai ganhar os 15. Tem toda aquela questão, o empresário, o clube dele no Uruguai, o Fluminense ficaria com a parte disso, salvo engano, 60%. Mas ainda assim, 8 milhões de euros no Bernal, ali na parte do Fluminense, você consegue encontrar uma recomposição para elenco. Então, é um jogador também que pode estar saindo, né? Juntamente com o Canóbio que está na Copa do Mundo. Concordo contigo, cara.
o mercado tá super valorizado. O Gêmeos custou 5, esse Brian Gil aí também iria custar 5. Tem o De Ossa, tá custando 15. Para mim, o De Ossa não é esse grande jogador, tá em baixa, é reserva. Rodrigão, desculpa te cortar. Para mim, o Bet está querendo desovar o De Ossa. Assim que ele desovar e pegar a grana, Bernal vai ser o reserva do De Ossa. Tô com o Fluminense, você vê que teve linkado com o Fluminense, mas a gente viu que salário, valor de mercado, rapaziada, não adianta. Ó, vou te falar sinceramente aqui, eu acho difícil um clube pagar os 15 pelo Bernal, mas é uma boa pedida inicial. É tipo assim, ó, joga lá no alto, que se diminuir, é porque o risco era o Bernal sair por 5, 6 milhões. Aí essa é uma burrice absurda do Fluminense. Porque, querendo ou não, nunca mostrou aquele futebol de um craque, do volante, mas é um maluco de 22 anos que já demonstrou ter muito talento. Uma rapaziada às vezes fica na bronca com a gente aqui, que a gente já criticou o Bernal, né? Porque a gente quer que ele renda o máximo no Fluminense e demonstre vontade e não tome um cartão vermelho na Libertadores como ele tomou. Então, justamente teve essa crítica. Mas a gente reconhece que o Bernal é bom jogador, é um jogador de muito talento, que pode ser um dos grandes volantes do futebol mundial daqui a alguns anos, porque volante é uma posição também que você precisa amadurecer. E ele é novo, ele é um volante de 22 anos, mas que já mostrou qualidade no lançamento, no desarme, no controle do meio-campo ali. Antes da lesão dele, ele estava fazendo mágica ali no meio-campo. Então a gente reconhece o talento dele. Sim, que passa a seleção de base do Uruguai, é um cara que não está na seleção do Uruguai, porque essa geração de volantes do Uruguai é muito forte. Mas é um cara que futuramente pode estar no radar. E aí precisa desse tempo para evoluir. Tu vê que ele é grandalhão, uma história pra cara dele, ele tem cara de moleque. Ele é grande, mas ele tem cara de bobo ainda, digamos assim. Tem que pegar a malícia do futebol e na posição tem que ter malícia, rapaziada, porque volante é o que você falou. Um vacilo é uma expulsão. Então, assim, tem que saber até bater. Volante tem que aprender a saber bater para não ser expulso quebrando os E não adversários. aplaudir o árbitro, né? Que foi o que ele fez. Ah, isso aí foi loucura. Isso aí foi. Se fosse o Freitas, eu entendia, mas o Bernal, pô. Mas assim, a gente espera que o Bernal continue evoluindo ou que saia por esse valor. Acho que a tua ideia é perfeita e eu acho que o Fluminense percebeu isso. Se eu falo que é 10, vão chegar com 6. Se eu falo que é 15, vão chegar com 12. 12 eu fecho, pimba. Pô, por isso que eu penso assim, no caso do Riquelme, que não é uma coisa que está sendo falada agora, mas quando eu vejo proposta pro Riquelme por 7 milhões e o Fluminense cogitando vender, eu fico, o que está acontecendo Rodrigo, aqui? vou fazer uma pergunta para você, fugindo do tema. Botaria o Riquelme no rolo pro Nino? Tipo, em vez de. O Nino pede 17, tu daria 10 milhões de mais o Riquelme pelo Nino? Pô, pergunta difícil demais. É porque eu Essa é ia falar difícil, agora, torcedor. pra mim, cara, por ser uma joia da base, que já demonstrou em seleção de base, já demonstrou no Fluminense na base, que é um moleque joia, joia mesmo. 7 milhões é preço de banana pra um cara desse. Tipo, você tem que jogar no 40 milhões. Ninguém vai pagar 40 milhões no Riquelme, ainda mais que ele não joga no profissional quase nunca. Mas tu joga no 40 pra alguém oferecer 15, 20, entendeu? É, cara, Porque o eu acho que. Renier pagaram 45 no Renier do rival, pô. Mas é porque o rival tava com grana. Eu acho que com o Palmeiras agora tá com grana, o pessoal sobe o preço. A questão do Riquelme com o Nino, eu vou perguntar, torcedor tricolor, e você faria esse negócio? Colocaria o Riquelme no rolo com o Nino? Porque é uma aposta de muito potencial, como o Rodrigão foi perfeito na análise, só que é o Nino, né, cara? O Nino resolve um problema, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer, não, tá, pessoal? Antes que o pessoal diga que a gente tá inventando a negociação aqui, isso não tá na negociação. Mas é uma pergunta, que a gente tá sem muito rumor de transferência, o Fluminense tá de férias ainda, mas aí eu deixo essa pergunta para vocês. Se vocês trocariam ali, botariam o Nino, o Riquelme no balaio do Nino para fechar ali a negociação e o Nino vir. Porque muita gente acha que o Riquelme também já passou um ano no profissional, não conseguiu jogar, já acha que já era. Poderia ser uma boa pro próprio Zenit, sabia, cara? Porque eles provavelmente vão vender o Luiz Henrique e vão vender por 40 milhões a mais. Então já pega mais uma joia de Xerém, lá no Russão é capaz dele deitar e rolar, entendeu? Então Não tem poderia ser pressa, uma os boa caras não para têm eles. pressa, os caras são ricos, os caras não têm pressa. Eles jogarem daqui a 2 anos, tá bom pro Zenit, que eles fazem a grana depois. Mas enfim, Rodrigão, voltando aos assuntos de notícia mesmo, que isso aí foi só uma ideia e uma provocação para a rapaziada, para a torcida tricolor. O Canóbio, né, o nosso representante na Copa do Mundo, não foi titular, a gente fez até uma livezinha aqui no canal, ele entrou no segundo tempo, melhorou muito o Uruguai. E eu acho que não foi só a gente que percebeu isso, não. Foi o mundo inteiro, Rodrigão. O homem tá cheio de proposta, hein? Cheio de consulta, né? Não viraram propostas, mas vão virar propostas. Antes a gente estava vendo proposta para uns times aí que não condiziam com o nível do Canóbio, um nível de seleção uruguaia, até pelo que ele vem apresentando no Fluminense, que ele não apresenta o primor da qualidade técnica, mas que tem uma temporada com bastante participação em gol. A gente já sabe da intensidade física do Canóbio, o quanto que ele ajuda taticamente.
não só no Fluminense, como na seleção do Uruguai. A gente viu uma proposta de River Plate, 6 milhões, depois Krasnodar, a gente estranha. Mas agora começaram os clubes europeus a enxergar o Canóbio, né? Até porque ele entrou no jogo e deu uma intensidade pro jogo. O Uruguai começou a criar muito mais, jogar bola na área, ele jogou muito bem, né? Sim, e conforme a gente está falando, tem jogo contra Cabo Verde. Contra Cabo Verde, aí é o jogo pro Canóbio fazer o DVD dele, né? Mas calma aí, calma aí. Se fizer gol contra o Vozinha, passa de 20 milhões de euros para 40, tá? O goleiro da Copa, né? Vai ser difícil, vai ser um belo duelo, hein? Se bem que ele tá acostumado a jogar com o pessoal mais velho assim, que ele joga com o Fábio, né? Então o Vozinho e o Fábio tem mais ou menos a mesma idade ali. Mas assim, o Canóbio é esse cara que tem esse potencial de valorização e parece que até que enfim atraiu os olhares desses grandes clubes, né? Das maiores ligas, né? Já tem clubes ali, segundo o Gabriel Amaral, né? Do Rádio Tricolor, Jornal da KTO, tem propostas ali, né? Tem interesse, né? De clubes da Espanha e da Inglaterra, além da MLS ter entrado na parada. Sabe que a MLS, quando tá afim de gastar, gasta um din-din. Se ele fizer bonito lá nos Estados Unidos, depois que ele fez a Copa do Mundo de clubes, fazer uma Copa do Mundo de seleções também, aposto que alguém contrata o Canóbio, hein? Exatamente. A gente está acostumado a deixar dinheiro na MLS, né? Pagaram uma bolada no Santi Moreno, que não serviu para nada, já emprestaram de volta. Agora está na hora de a gente pegar esse dinheiro de volta dos Estados Unidos, de vender caríssimo, vender por, porra, um bom valor, porque eu acredito que ele vai se valorizar. A Espanha, a Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha, né? O goleiro fazendo uma grande partida, mas eu acho que é futebol, estreia, nervosismo. A Espanha achou que poderia fazer gol a qualquer momento e o goleiro teve uma ótima noite. Mas contra o Uruguai ali, se o Canóbio começar a titular principalmente, é capaz dele fazer sim o gol e se valorizar mais ainda do que ele se valorizou na primeira partida. Sim, e aí fica interessante, né? Porque se já está tendo interesse das grandes ligas, a gente quer que tenham mais de um clube nessas grandes ligas para que comece aquela, né? Eu pago 15, Leilão. não, eu pago 20, não, eu pago 25. E daqui a pouco ele se a grande venda, porque como a gente repete aqui, eu sei que a torcida não gosta de ouvir torcedor. A gente tem que falar, porque é a verdade, o Fluminense precisa vender. Então, que seja o Canóbio depois de um grande mundial, para que a gente não precise vender mais ninguém. Não precisa vender o Martinelli, falamos aqui do Riquelme na brincadeira, outros jogadores, o Bernal, que a gente também acha que vê potencial. Se a gente conseguir fechar em Canóbio e Bernal ali nessa janela e conseguir reforçar pontualmente, o Fluminense não perde muito e consegue fazer umas notas, né? O Martinelli, que vou falar rapidinho aqui, a gente trouxe ontem no canal uma sondagem da Atalanta, né? E que saiu hoje que essa proposta foi recusada porque justamente o Fluminense achou o valor muito baixo. Coisa que a gente Sim. trouxe aqui no vídeo ontem, né? Que o valor era baixíssimo para a qualidade do Martinelli. Se quiser conversar sobre o Martinelli, é 30 milhões para cima, até 40. É volante de nível mundial. Então o Fluminense está dando um bom sinal nessa janela que não vai vender, mesmo precisando vender, que não vai vender por preço de banana. Então vamos para cima, Fluminense. Vamos fazer um bom mercado aí, arrecadar, traz uma reposição boa que a gente fica feliz. Sem dúvida nenhuma. Rapaziada, chegou até aqui nesse vídeo? Pô, dá uma moral do likezão aqui pra gente. A gente tá aqui todo dia te informando sobre o Fluminense. Se conheceu a gente agora, se inscreve no canal. E como o Rodrigão já falou, eu repito, dá a moral máxima aí se você puder no Hyde Park. Isso ajuda pra caramba a gente. Valeu!